O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nossa convidada de hoje vem lá da região dos Lagos, vem lá de Cabo Frio, aquela cidade linda. É a querida irmã Carmen Silveira. Carmen está nos trazendo o tema o suicídio na atualidade. E ela pertence ao Centro Espírita Amor e Caridade, lá em Cabo Frio. Ela que é oradora espírita, divulgadora de nossa doutrina, escritora, palestrante e está aqui conosco hoje prestigiando o programa Atualidade Espírita e trabalhando na divulgação de nossa amada doutrina. Muito obrigada, Carmen, por sua presença. Eu que agradeço muito essa oportunidade de aqui estar com os meus amigos aqui dessa grande cidade, bonita, cheirosa, aromática e com muito verde. Muito obrigada. Carmen, esse tema tem uma razão de ser nesse finalzinho de setembro, início agora de outubro, mas finalzinho de setembro, né? Como o Espiritismo e os espíritos consideram o suicídio? Na realidade, à luz da doutrina espírita, segundo o nosso codificador Allan Kardec, todos nós temos a consciência em nós, que é divina. Então, a nossa vida foi criada pelo grande Pai, que é a inteligência maior do universo. Para a doutrina espírita, é um erro, talvez até um crime, você tirar a sua própria vida. Carmen, e quais as causas que levam o ser ao suicídio, a cometer esse ato? São muitas. Na realidade, nós que trabalhamos na doutrina espírita, usando sempre a doutrina dos espíritos, Allan Kardec diz que é, em princípio, a ociosidade, a falta de fé e, muitas vezes, a abundância de bens materiais. Então, para o codificador, quando você tem um trabalho, quando você tem um foco na vida, quando você faz alguma coisa que você goste e que você tenha alguma religião, alguma fé, dificilmente você vai tentar o suicídio. Entretanto, à luz dos homens, hoje nós já sabemos que talvez 80% das pessoas que tentem o suicídio ou que cheguem a se suicidar, eles têm um componente mental, eles têm uma deficiência mental, que muitas vezes é algo que lhes aconteceu até na infância e eles trazem uma mágoa, uma má aceitação da sua vida enquanto ser encarnado. E muitas vezes a família, os amigos, não se dão conta disso, porque aquela pessoa que vai tentar o suicídio, ela dá muitas pistas. O entorno dela é que às vezes não se apercebe da sua dificuldade. Mas o que nós podemos dizer que é uma fragilidade do ser. O ser é frágil, ele tem uma angústia na alma que ele não sabe resolver. E quais as consequências do suicídio
para o espírito, porque as consequências existem, né? É muito difícil até a gente falar nisso, né? Porque no Brasil, que foi colonizado pelos portugueses, a religião católica apostólica romana foi uma religião que bania de aceitação o suicida. E por muitas vezes nem o deixava enterrar nos cemitérios. Hoje, a programação que a gente tem na doutrina espírita é justamente o contrário. A pessoa que se suicidou, ela é uma pessoa carente de amor e de entendimento. Então, a ela, pessoa que agora já está na parte espiritual, se dá muito mais carinho e observação do que uma pessoa que vai, com certeza, morrer de morte natural. Porque, vejam, o codificador na Revista Espírita, no primeiro ano de 1858, Kardec diz para nós que o suicida, ele é ao mesmo tempo covarde e valente. Eu adorei essa fala do codificador. Por que que ele é valente? Porque ele não tem medo das dores da morte. Ele antecipa a sua morte. E ele seria um covarde porque ele não consegue viver as suas dificuldades na vida. Então ele tem uma dubiedade dentro dele. Porque nós sabemos que estamos num planeta de expiação e provas, e todos nós que nascemos trazemos muitas dificuldades. E para Kardec, essa pessoa, como todas as outras que traz as suas dificuldades, ela não se sente com coragem de enfrentar as suas dificuldades. Então prefere sair da vida. Só que, na atualidade, a gente sabe que a maioria das pessoas que tentam se suicidar, elas não querem morrer, elas querem sair do problema. Só que, quando elas tentam sair do problema, aquele problema ele fica maior. Porque à luz do Espiritismo, essa pessoa que saiu da vida abruptamente, ela perde seu fluido vital, que ela concordou em ter antes de nascer. E além disso, ela vai ter que outra vez reencarnar para experienciar as mesmas dificuldades pelas quais ela não quis passar. E ela vai experienciar, na maioria das vezes, com o seu corpo físico, com sequelas. Porque, vou aqui fazer um parêntese, que é muito interessante. Os homens tentam se suicidar de uma maneira mais contundente. As mulheres tentam se suicidar pelas maneiras mais simples. E as mulheres, elas não querem fazer nada que tirem a sua beleza. Então, as mulheres jamais vão dar um tiro na sua cabeça, porque elas não querem perder a beleza da face. Os homens fazem isso e as mulheres tomam comprimido, as mulheres tomam cáustico. Então, para essas mulheres que tomam cáustico, por exemplo, que consome toda a sua laringe, traqueia e o seu estômago, elas irão reencarnar com dificuldades de deglutição, muitas vezes com lábio leporino. E aqueles homens que, por um acaso, deram um tiro na cabeça, eles virão com deficiência mental, com o ouvido, com surdez, muitas vezes com a fala. Então, ao reencarnarem, eles trazem as dificuldades pelas quais eles se sentem culpados da reencarnação passada. É um nascimento doloroso e nós encontramos na nossa literatura espírita uma obra basilar, que é da Dona Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, mostrando justamente essas dificuldades em que o suicida, quando vai para o mundo espiritual, ele fica muito tempo naquele momento da morte. Então ele fica num ciclo vicioso que ele ouve, que ele vê e que ele não larga aquele corpo físico durante muito tempo. E Dona Ivone diz que existe um vale dos suicidas, numa colônia
que Maria de Nazaré, a nossa mãe, toma conta. E nessa colônia, os suicidas, eles têm um tratamento VIP, vamos dizer assim, depois de um certo tempo, quando eles já estão aptos à aprendizagem. Eles fazem cursos e nesses cursos eles fazem atendimentos especializados. É uma sala maravilhosa em que existe um telão onde os espíritos, eles veem as suas vidas, veem as consequências dos seus atos. Porque, veja, é um egoísmo quando a pessoa não suporta as suas dores físicas, porque ela causa muitos males, não só à sociedade, mas como à sua família. Então, por isso que hoje a gente diz que o suicídio é um problema da sociedade, não é só daquele que se suicida. É verdade. E essas consequências, né, tão graves precisam ser também lembradas por aqueles que, por um segundo sequer, passe por suas cabeças isso, né? Talvez, se essas pessoas soubessem que a vida continua e que teriam consequências em resgatar outra vez a sua vida, talvez eles pensassem um pouco mais. O que nós gostaríamos de dizer é que, ao lado desse problema mental, psíquico, normalmente tem um problema de espiritualização inferior. Então, nós dizemos que existe um conjunto de fatores psicológicos, diríamos, e fatores ou psiquiátricos e psicológicos, e o fator de espiritualidade inferior que fica envolvendo a pessoa. Então, hoje é uma dificuldade, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque o número de suicidas no mundo é muito grande. Parece, segundo a Organização Mundial da Saúde, que há 40 segundos alguém se suicida no mundo. Nossa. É muita coisa. É muito sério. É muito mesmo. sério. E há esperança, Ivone, então, de recuperação para esse suicida? Olha, eu acho que é assim, Deus, ele é magnânimo e ele vai permitir que aquele seu filho, aquela sua filha, que tirou por problemas pessoais a sua vida, ele vai poder resgatar uma outra reencarnação, muitas vezes com mais dificuldade. Mas o que nós queríamos de completar, viu, Thelma, é dizer o seguinte, que à luz do Espiritismo, como a Dona Ivone do Amaral Pereira, que foi suicida, né, ela vem numa outra reencarnação, com dificuldades, com a sua mediunidade de uma maneira bem expandida, e ela se comprometeu a fazer uma coisa direcionada para o bem. Então, viveu 80 anos fazendo coisas maravilhosas. Então, ela resgatou, pelo trabalho, pela conscientização da vida, as suas dificuldades de 2 reencarnações para trás. Entretanto, o que a Dona Ivone do Amaral Pereira diz nas suas diversas obras é que a coisa mais difícil para ela na última reencarnação foram 2 coisas. Primeiro, é que ela não teve um dia na vida que ela não tivesse uma felicidade completa. Todos os dias ela sofria de alguma maneira. E que ela tinha muita dificuldade de se manter viva, porque nas idades que ela tinha se suicidado, ela tinha uma vontade de voltar a se suicidar. Então, eu queria trazer isso para o nosso programa. Porque, às vezes, aquele jovem, aquele senhor, aquela senhora, que tem vontade de se suicidar, talvez esteja numa lembrança psíquica de outra reencarnação, e ela vai tentar justamente fazer outra vez o que ela fez de errado.
E a família, às vezes mesmo o espiritismo, a casa espírita que ela frequenta, não sabe dessas coisas. Então a gente não sabe que a pessoa tem aquela vontade de repetir o seu ato, porque está na área da memória do perispírito. Então isso é uma coisa muito grave, porque a gente vê crianças hoje, aos 5 anos, tentando suicidar. Nossa. Jovens aos 10 anos, 12 anos. Quer dizer, é algo que nos chama muita atenção, essa reencarnação desses seres que já vêm com dificuldades da erraticidade do mundo espiritual. E você nos falava anteriormente sobre as pistas, não é? Essas pistas que acabam ali existindo, elas precisam ser bem observadas pelos amigos, familiares. Fala um pouquinho. Elas precisam ser bem observadas. O que a gente não pode deixar de acreditar que a pessoa que diz assim, eu não quero viver, eu estou cansado de viver, eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, que ele está falando por falar. Porque ele não está falando. Ele está doente. Existe dentro dele uma tristeza profunda. A gente não sabe o motivo, mas muitas vezes é porque na outra vida, né, ele saiu da vida já com um processo de diminuir o seu tempo de vida. E ao voltar para a vida, numa segunda reencarnação, numa reencarnação seguinte, ele traz as suas dificuldades, em especial um sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa leva ele a ter uma depressão perene. Então, nós vemos crianças hoje de 3, 4 anos que no colégio essas crianças ficam ao lado. Às vezes, elas são bem tratadas em casa, mas mesmo assim elas trazem uma tristeza na alma. Entretanto, nós também sabemos que alguns jovens, numa certa idade, eles tentam fugir da vida porque eles também não são amados com a necessidade que o ser tem. Porque nós vemos que nós não sabemos quem é aquela pessoa que chegou no nosso lar. Muitas vezes são pessoas que trazem muitas dificuldades, nas quais os pais participaram dessa dificuldade numa outra reencarnação. Então, é muito interessante que se faça, dentro das casas espíritas, um estudo sobre o suicídio. Porque André Luiz, esse mentor que nós temos, pelas mãos benditas de Francisco Cândido Xavier, né, quando nos trouxe a série André Luiz, no seu primeiro livro, Nosso Lar, né, nós sabemos que este ser, que foi um médico sanitarista no Rio de Janeiro, que foi uma pessoa de bem, ele não teve um suicídio direto, ele teve um suicídio indireto, ou seja, ele usou mal os bens que lhe foram concedidos, como a sua saúde, como o tempo de vida. Então, hoje, além desse suicídio direto, nós temos os suicídios indiretos, que é uma grande parte da população que sofre disso. São pessoas que são diabéticas e que não se tratam. São pessoas que são diabéticas e comem todos os doces possíveis. São pessoas que exageram no atendimento dos esportes. São os esportes radicais. São pessoas que estão, além do sobrepeso, num peso muito grande. Então, são pessoas que não cuidam de si. Então, eles serão, na erraticidade, também chamados de suicidas. São autocidas, diríamos assim, né? Aqueles que tiram a sua vida, não de uma maneira abrupta, mas vão perdendo o tempo necessário do seu fluido vital, que ele deveria passar para outras coisas. Obsessores, quando aparecem, se percebem no suposto direito de fazer justiça ali com aquele espírito? Carmen. Olha, o que o nosso codificador Allan Kardec diz é que Jesus já teria nos afiançado assim: apacenta-se com seu adversário,
enquanto estão juntos na vida. Porque depois a gente não sabe o que essa pessoa que nós fizemos mal, que não conseguimos amar, qual é o seu propósito. Então, na maioria das vezes, quando o espírito com dificuldades, ele assessora ao outro que está com dificuldades, é porque existe uma necessidade do ajuste. Então a divindade permite essa proximidade entre o espírito falido, que não gostou de morrer, àquele que está prestes a falir. Ou seja, aquele espírito com dificuldades, ele vai envolver aquele ser encarnado, em especial no tema que nós estamos conversando, e vai muitas vezes ajudar a que ele continue depressivo, a que ele tente se suicidar. Então, aí existe um trabalho brilhante da Casa Espírita que começa no atendimento fraterno. Então, a Casa Espírita se especializa em ajudar a atender essas pessoas que chegam à casa com dificuldades. Então, esse atendimento vai direcionar que aquela pessoa possa ter a fluidoterapia, que é o passe, possa ter a água fluidificada e possa ter acesso às palestras e, quem sabe, possa, na Casa Espírita, fazer algum curso, ter alguma pequena atividade para que ela possa estar em contato com os benfeitores espirituais, tirando ela daquele círculo vicioso, daquele espírito contundente que está ou a assessorando de manhã, de tarde e de noite. E para isso é necessário que a própria pessoa tenha esse querer, não é, Carmen? É. Aí é que está o problema. A pessoa, quando está depressiva, quando ela está sem gosto da vida, ela não tem vontade própria. E ela não tem uma vontade em se recuperar. Então, ela quer ficar dormindo, ela quer ficar sozinha, muitas vezes no escuro, trancada no quarto, dormindo mais de 20 horas. Né? Então, nesse caso, o que nós diríamos, né? Tem que ter um conjunto de tratamento. A família deve levar a um profissional da área da mente, a talvez um médico da saúde mental, a um psicólogo, ou talvez até um psiquiatra. E a Casa Espírita vai fazer o seu contorno da área espiritual, ajudando não só aquela pessoa que tentou ou que está em via de suicidar, mas a família, porque o problema é familiar, não é só daquele serzinho, não é que está em dificuldade. O problema é de toda a família. E a Casa Espírita estará pronta para atender a família toda, eu acredito. Então podemos auxiliar, ajudar, não é? Mesmo que a pessoa se mostre ali refratária ainda, né? Com essas dificuldades. Mas a persistência fará é que vai fazer a diferença. Exato. Da família. Da família. E a família vai tentar fazer com que aquela pessoa possa um dia ir à Casa Espírita. Né? Fechando isso que eu estou falando, a gente acredita que a conversa à noite, quando o ser está dormindo, é muito interessante, porque ele está desdobrado e ele pode atender aos apelos da família. Meus queridos irmãos, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo nossa querida irmã Carmen Silveira, que vem lá do Centro Espírita Amor e Caridade, em Cabo Frio. Ela está nos trazendo esse tema tão importante, que é o suicídio na atualidade. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo, logo a seguir para sabermos um pouco mais de como tratar este assunto. Até já! Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais.
Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Pai Sandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Pais e mães, compreendam a complexidade e a grandeza do trabalho que lhes assistem, pois os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente na senda evolutiva. Meus irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo aqui com grande alegria Carmen Silveira, lá de Cabo Frio, do Centro Espírita Amor e Caridade. Está nos trazendo um tema muito importante a todos nós, o suicídio na atualidade. Carmen, dando continuidade aqui, existe uma estimativa que relacione doenças mentais e suicídio? Existe. Nós encontramos numa literatura nova que saiu agora do André Trigueiro, um livro, ele que é jornalista, fez um apanhado de dados da Organização Mundial de Saúde. Viver é a melhor opção, suicídio nunca é o título do livro. E o André nos diz que, de acordo com a OMS, até o ano de 2014, a estimativa é que mais de 50% das pessoas que se suicidam deveriam ter um problema mental. Quer dizer, o cuidado que nós devemos ter com as pessoas pessimistas demais, as pessoas depressivas, essas frases soltas que nós já falamos, a minha vida tá uma droga, entre aspas, eu não consigo fazer nada, faço tudo errado, não consigo dar certo na vida, eu não sei o que eu quero da minha vida. A gente ouve isso até de pessoas de 70 anos, que aos 70 anos chegam na vida e dizem, não sei, minha vida não serviu para nada. E não é verdade. A pessoa foi mãe, a pessoa foi pai, a pessoa fez muita coisa, mas dentro dela existe uma insatisfação com relação aos atos que faz. Por quê? Se ela tem, uma deficiência de neurotransmissores, que são justamente as substâncias que são jogadas na corrente sanguínea quando se pensa, quando se faz uma atividade, ela muitas vezes passou pela vida e médico nenhum endocrinologista foi consultado para saber se tinha deficiência
ou não. Então, às vezes, a pessoa ela poderia ser tratada e sair daquele quadro de pessimismo e não tentar o suicídio. Mas, ainda hoje, mesmo na atualidade no Brasil, vou falar no nosso estado, nós encontramos pessoas que dizem, eu não estou maluca, eu não preciso de médico da saúde mental, eu não preciso de um psicólogo, eu é psiquiatra, isso é coisa de maluquice, eu não estou maluca. E a família, quando também não tem esse entendimento, ela não leva a pessoa para médico. A pessoa diz que não quer e a família faz o querer da pessoa, porque fica com medo dos amigos acharem que tem um louco na família. Porque ainda trazemos esse estigma do passado. É um preconceito que ainda existe, né? Que existe, mas ele tem que ser banido da nossa sociedade. Porque nós renascemos, todos nós renascemos para sermos felizes. As condições que Deus nos proporciona é o melhor lar, a melhor educação, o melhor lugar onde poderíamos nascer. Se aquele lar, de alguma maneira, não está conseguindo dar àquele ser o que ele precisa, pode ser que algum amigo, eu queria falar do amigo, né? Algum conhecido da família possa conversar com os familiares. Porque nós temos no Brasil uma ONG, o CVV, Centro de Valorização da Vida. O Centro de Valorização da Vida foi criado em 1970, em torno de 73. É uma ONG que atende pelo telefone 141. Agora vai ter um número nacional que é 188. Então existem cursos de capacitação para as pessoas poderem, num determinado local, atender por telefone aquelas pessoas que se sintam desencorajadas de viver ou com problemas sérios. Quando nós encontrarmos alguém, mesmo que não seja conhecido, na rua, no ônibus, no banco, no comércio, que a pessoa esteja cabisbaixo, macambúzio, dizendo para nós que a vida não vale nada, vamos dar um pouco de atendimento. Vamos fazer um atendimento fraterno na rua. Vamos conversar com a pessoa. Vamos orientar para o CVV. Por quê? Porque sempre um amigo pode tirar você daquela sua ideia, daquela monoideia direcionada para perder a sua vida. Eu sou a favor da amizade. Eu sou a favor de você ter um ombro, ter uma voz, ter alguém que possa te aconselhar. E o toque, o abraço, tudo isso envolve ali essa amizade. Ajuda bastante. O CVV não tem isso, porque é por telefone. Mas aquela pessoa que está conversando com você, muitas vezes, só de você, como você diz, tocar na pessoa, a pessoa já se sente mais aconchegada, não é? A gente não pode achar que a pessoa está mentindo, porque ela não está mentindo, ela está sofrendo. Esse olhar que nós precisamos ter com aquele que está ali ao nosso lado, né? Às vezes clamando pela nossa ajuda, nós não podemos achar que não é um problema meu. É um problema meu, sim, né? Claro, é também um problema nosso. É verdade. Agora, e a estimativa global desses casos? Você tem alguma coisa para nos trazer? Olha, nós temos o Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico de São Paulo. Ele é o responsável pelo estudo da glândula pineal no Brasil. Ele tem uma universidade que ele fundou em São Paulo. Ele recentemente, agora este mês, ele fez um programa em São Paulo, CIMESP, em que ele se alterou e clamou porque ele diz que 90%
dos casos que tentam suicídio, o processo é mental e obsessivo. Ele atende de 7 horas da manhã a quase 9 horas da noite pessoas. Então, nesse programa, que é um programa que teve Haroldo Dutra, vários pesquisadores, ele disse que a semana passada, 2 pessoas que ele conhecia que tinham sido atendidas lá se suicidaram. E na outra semana, 1 pessoa. Que o nível de suicídio é muito grande. Pelo André Trigueiro, é maior do que se divulga. Por quê? Ele explica. Porque existe o mascaramento da morte. A família não quer dizer que a pessoa se suicidou. Diz que é morte natural. Ela não quer ser estigmatizada porque alguém suicidou. E ele ainda fala mais, que muitas vezes, para aquela pessoa suicida, a lei desobriga a pagar pensão alimentícia, a ter aquele bônus da aposentadoria. Seguros também. Então, existe o mascaramento da morte por suicídio. E a gente nem sabia disso. A gente achava que era, mas ele foi lá contundente. E disse que, na maioria das vezes, o homem, a proporção é de 7 homens para 3 mulheres em 10. E que as pessoas com menos intelectualidade, de menos estudos intelectuais, elas muitas vezes se suicidam mais. Mas que no mundo, as pessoas que não têm muitos bens materiais, que têm falta de bens materiais, se suicidam mais do que as pessoas que são dotadas de algum dinheiro. Quer dizer, se nós olharmos a pirâmide do Abraham Maslow, que nos fala desde a década de 50 do século passado, que na base da pirâmide estão as necessidades primárias do ser, nós ficamos imaginando, nós hoje encarnados somos quase 8 bilhões de seres, estamos próximos a 8 bilhões. 2/3 temos quase tudo, 1/3 não tem. Então, você imagine nós termos 2 bilhões e pouco de seres no planeta que não tem comida, que não tem roupa, que não tem casa, que não tem amor. Então, essas pessoas, elas se deixam levar. Mais facilmente. Mais facilmente. E ele também nos diz que os idosos que estão muitas vezes na casa de repouso, eles se suicidam. Primeiro, que eles não querem comer. Então, é uma forma de deixar a vida por falta de carinho da família que deixou lá, que não visita há anos. É uma falta de atendimento humanizado daquelas pessoas que lá estão. Então, hoje nós temos 2 polos. Jovens e crianças, idosos, que no passado a faixa era de 16 até 20 e poucos, 30, agora mudou. Então nós vemos jovenzinhos se suicidando e idosos se suicidando também, mais do que as pessoas de uma idade mais avançada. É muito triste isso. Muito triste. Num terceiro milênio, às portas do mundo de regeneração, nós termos essa fuga da vida por falta de entendimento que a reencarnação é uma beleza, que Deus é maravilhoso, que nós somos absolutamente muito felizes. Essa incerteza quanto à vida futura, não é? Essas carências todas que você citou, intelectuais e econômicas, são fatos e situações que
dificultam muito a existência de quem não crê em nada, né? De quem acha que tudo acaba no túmulo, né? Isso é uma verdade, né? A nossa doutrina, ela é maravilhosa porque também ela nos explica que nós temos uma vida abundante no mundo espiritual, que, aliás, é o mundo maior. Nós estamos aqui reencarnados de passagem. São 100 anos. É um pontinho na nossa página. A nossa página é muito grande, seria uma vírgula. É uma passagem muito rápida. Temos que aproveitar. E é tanta coisa que nós gostaríamos que você nos trouxesse, nos falasse, mas conversávamos também sobre o Evangelho no lar, que é algo fundamental. Fala um pouquinho para nós. Eu queria dizer o seguinte, que para nós espíritas, nós ficamos muito felizes quando nós adentramos a casa espírita. É como se nós estivéssemos no paraíso. As vibrações são dúlcidas, os amigos são maravilhosos, nós aprendemos que temos que ser mais comedidos, mais fraternos. Então, na casa espírita, nós somos os melhores. É o momento do nosso ponto melhor. Entretanto, no nosso lar, nós temos que fazer uma psicosfera próxima da casa espírita. Como é que isso pode ser feito? De várias maneiras. Sendo uma família fraterna, não cometendo abusos com relação às falas e fazendo o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar, segundo a Federação Espírita Brasileira, ele deve ser feito pelo menos uma vez por semana, num horário pré-determinado. E naquele horário a família se senta em torno da mesa, com a mesa limpa, se estuda um pouco do Evangelho, segundo o Espiritismo, uma página reconfortante. Se tiver crianças, tragam livros infantis, deixe as crianças pintar, as crianças fazer desenho, peça as crianças fazer a prece. E naquele momento a família vai pedir ajuda do guia espiritual da família, do anjo guardião de todos, dos espíritos familiares, dos guias espirituais, fortificando aquela família. Então, o culto do Evangelho no lar é absolutamente necessário, não só para esses que estão em dificuldades, tentando suicídio, mas para nós, porque a nossa vida vai ser melhor, tanto da saúde física, psíquica como espiritual. Carmen, nós já estamos aqui nos minutinhos finais, nos aproximando aqui do término do nosso programa, uma pena mesmo. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais nesses minutinhos, falando algo que vai ao teu coração para aqueles que nos assistem. Meus amigos, de todas as crenças, de todas as idades, Deus é magnânimo. Nos criou luzes e, portanto, é a Ele que nós devemos nos ligar nas nossas dificuldades. Ele nos dará a compreensão da vida. Porque a reencarnação é a misericórdia do Pai. É onde nós conseguimos rever os nossos pontos mais sombrios, tentando ultrapassar os nossos limites, mas também é nesta reencarnação que nós revemos amigos, que nós somos abraçados pelos nossos companheiros de jornada. Nós, no Espiritismo, chamamos da nossa família espiritual. Então, neste programa, nós estamos fazendo o programa também para a nossa família espiritual que está nos ouvindo, os bons espíritas ou os espíritas que porventura estejam nos vendo e ouvindo. A nossa gratidão ao programa, a nossa amiga Thelma Pontes. Muito obrigada. Então, querida Carmen, agradecemos muito sua presença aqui. Fica já o convite, tão logo você possa retornar nos trazendo essas palavras tão doces, num tema
tão necessário à nossa compreensão. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam da nossa presença física e necessitam do nosso amor. Tenham todos uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai nos abençoando sempre e Jesus, este meigo nazareno, caminhando ao nosso lado. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.